Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre compliance tributário direcionado às incorporadoras e empresas da construção civil. Bom, meu nome é Fábio Turnes, eu sou advogado, especialista em negócios internacionais, especialista em marketing pela FGV e atuo na área do compliance tributário, ajudando empresas e empreendedores a reduzirem a sua carga tributária e fazer a recuperação de todos os impostos pagos de forma indevida nos últimos 5 anos. Agora, voltando aos impostos que incidem sobre as empresas da construção civil, construtoras, incorporadoras, as prestadoras de serviço, o primeiro deles, a primeira categoria que nós podemos recuperar de forma rápida e segura, são as verbas de natureza previdenciária, cobradas indevidamente. Nós sabemos que o setor de construção civil é um dos que mais gera mão de obra em todo o Brasil. E sabemos também que existe uma grande rotatividade de pessoas entrando e saindo de suas funções. E aqui nós temos que o governo, infelizmente, cobra muitos impostos indevidos das empresas. E com relação às verbas previdenciárias, já existe uma pacificação de que os empresários não devem pagar as contribuições previdenciárias dos pagamentos das verbas que não têm natureza salarial, que sejam de natureza indenizatória ou compensatória. Eu vou listar algumas delas para vocês. Então, entre as verbas que você não deve pagar a contribuição previdenciária, nós temos o terço constitucional de férias, férias vencidas, férias indenizadas, férias proporcionais, aviso prévio indenizado, gratificações, abono pecuniário mais o terço, 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio-acidente, plano educacional e bolsa de estudos e assim sucessivamente. São quase 30 verbas que você não deve pagar impostos. Por isso que é importante o compliance tributário, essa auditoria fiscal, para que você possa fazer o levantamento de tudo que foi pago maior. E hoje, pela experiência que nossa equipe já tem, nós sabemos que mais de 90% de todas as empresas do Brasil pagam imposto de forma indevida. Então é a tua margem de lucro que está sendo captada para o governo, que vai aplicar muito mal esse dinheiro, tá? Porque o sistema público está muito atrasado. E como é que nós podemos ajudar com isso? Fazendo com que eles recebam apenas o que é de direito. E no Brasil já se paga impostos em demasia. Até uma coisa que eu costumo falar para os meus orientandos e para a nossa equipe é que no Brasil é impossível você fazer sonegação fiscal. Por exemplo, vamos supor que eu vendi um imóvel e não paguei lá o imposto de renda. Com esse dinheiro eu acabei comprando o carro, paguei impostos. Ah, não comprei o carro, fui comprar cerveja ou bebida para uma festa com os amigos, paguei impostos. Fui utilizar o transporte público, paguei imposto. Fui fazer uma viagem, paguei imposto. Comprei um celular novo com esse dinheiro, paguei novamente esse imposto. Então, a carga tributária brasileira, ela atinge todos os setores. Então, a sonegação fiscal no Brasil é impossível, porque mesmo que você sonegue, logo ali na frente, esse dinheiro já vai ser tributado em qualquer outra operação fiscalizada pelo governo. No Brasil, a carga tributária ela passa fácil dos 50% porque ela é em cascata. E nós temos produtos que eles já começam sendo tributados muito acima disso. Lembrando que para as verbas previdenciárias, tá, a recuperação, ela se aplica para as empresas do lucro real, lucro presumido e no Simples, quando forem do anexo 4. Outro detalhe para as empresas do Simples, prestadores de serviço principalmente, vocês não devem mais fazer recolhimento de INSS na alíquota de 11%, que você já paga uma guia específica, o DARF, onde aquilo já está tributado numa alíquota menor e as empresas incluídas no Simples têm uma tributação diferenciada. Por isso, não devem recolher o INSS na alíquota de 11%. Então, se você está pagando 11%, lembre-se que você pode pedir devolução de forma corrigida nos últimos 5 anos e passar a pagar menos daqui para frente. Agora vamos a um segundo grupo de impostos que podem ser recuperados, e aqui a gente trata do PIS e da COFINS para as empresas que podem ser incluídas no REID. E o REID é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Indústria. E aqui nós temos o seguinte benefício, porque existe a suspensão da cobrança do PIS e da COFINS. Então você não vai pagar PIS e COFINS na comercialização de instrumentos, máquinas e equipamentos destinados à incorporação ou aplicados diretamente na construção. Além dos equipamentos, os materiais de construção, tijolo, argamassa, areia, a brita, para a construção civil, para as obras de infraestrutura, existe a suspensão do PIS e da COFINS. Então, você não deve estar recolhendo impostos com relação a esses produtos. Para as empresas de prestação de serviço, também existe o benefício da suspensão do PIS e da COFINS quando as empresas estiverem instaladas no Brasil, prestando serviços em obras de infraestrutura. E, além da compra, o aluguel também de máquinas e equipamentos também está suspenso quando eles forem alugados
voltados para uma empresa da construção civil ou de infraestrutura, ou obras de infraestrutura, que estiver enquadrada no REIT. Então, nós temos uma série de benefícios e você tem que ficar atento para não estar pagando imposto de forma incorreta. Um terceiro grupo que nós temos de benefício no compliance tributário para recuperação de impostos são aqueles que incidem sobre o imposto de renda, onde nós temos deduções e incentivos. Eu vou listar alguns aqui para vocês, alguns exemplos. Com relação aos juros sobre capital próprio, nós podemos deduzir da base de cálculo do imposto parte dos dividendos que a empresa paga aos seus sócios. Nós podemos fazer a compensação do prejuízo fiscal. Aqui é uma limitação de 30% do lucro do período. Nós também temos um benefício com relação ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, porque o PAT, além de ser uma despesa dedutível, ela também é isenta da tributação. E nós também podemos pagar menos imposto de renda fazendo doações. Como exemplo, doação para o Fundo da Criança e Adolescente, para o Fundo do Idoso, para os fundos que se destinem às atividades culturais, audiovisuais, artísticas e esportivas, e assim sucessivamente. Então você tem uma série de oportunidades para pagar menos imposto de renda e recuperar o que você pagou de forma indevida. Nós também podemos ver se é interessante enquadrar a empresa em algum dos programas de incentivo para o desenvolvimento da tecnologia, onde nós podemos utilizar a depreciação acelerada incentivada de forma concomitante com a depreciação acelerada em função do uso do equipamento no tempo. Nós podemos lançar a perda de recebimento de crédito, que podem ser abatidas do imposto de renda de acordo com as regras previstas nos artigos 340 e 343 do Regulamento do Imposto de Renda, que é o RIR/99. Nós também podemos isentar a empresa das perdas ocorridas nas operações day trade, que podem ser compensadas com os ganhos auferidos na mesma operação. Então vamos supor que você faça uma operação no mercado de capitais, uma operação day trade, onde você teve um ganho, e também você faça operações onde você teve uma perda. Você sabe que quando você ganha, você tem que pagar imposto. E quando você perde, você não paga o imposto, você fica com prejuízo. Então, onde você teria que pagar o imposto na operação de ganho, você compensa esse pagamento que você deveria fazer, informando a operação onde você teve prejuízo. A mesma situação se aplica para as operações de swap, onde, quando você faz uma operação de swap e existe uma perda, você pode compensar com os impostos que você teria que pagar na operação onde você teve um ganho real. Lembrando que para isso, essa operação deve estar regularmente registrada conforme as regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. E o último exemplo que eu vou dar aqui das possibilidades de compliance tributário para as empresas da construção civil e incorporadoras é o enquadramento no regime especial de tributação, onde, para as empresas que se enquadram no segmento da incorporação imobiliária, a alíquota aplicável sobre as receitas é de 4%. Então, como você vê, é um benefício gigante, uma alíquota bem menor, bem inferior, para que a empresa continue tendo capacidade de avançar no mercado, ter sua margem de lucro, garantindo assim a segurança para as suas obras. Esses são apenas alguns exemplos. Agora, lembrando que você deve aplicar o compliance tributário regularmente na sua empresa, porque a legislação tributária brasileira ela muda todos os dias e somente com a consultoria especializada você consegue se proteger com relação a isso. Lembrando que esse é um serviço de apoio à contabilidade, porque a contabilidade geralmente vai fazendo os lançamentos conforme as orientações da Receita. Porém, ela não tem tempo para verificar se essa orientação da Receita está ou não de acordo com a lei. E isso quem faz é a equipe de compliance, a equipe de tributaristas, que verifica e pode orientar e dar suporte necessário para que a equipe de contabilidade, para que o contador possa fazer o lançamento correto e aí sim defender os direitos da empresa, os direitos de você como empresário, como empreendedor. Essas foram as dicas de hoje. Eu vou pedir para você seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, divulga isso aqui para outros colegas que você sabe que atuam no setor da incorporação imobiliária, da construção civil. É um setor que teve muitas perdas nos últimos anos com a crise e é o momento de recuperar um pouco desses valores ou, no mínimo, minimizar os débitos tributários que existem e ficaram em aberto. Então eu desejo para você muito sucesso, boa sorte e eu espero que você me ajude curtindo o canal, porque eu preciso da sua ajuda, só assim nós podemos levar esse conhecimento para milhares de empreendedores em todo o Brasil. Um abraço e muito sucesso!